número 2, para a Procuradora do Ministério Público da Lourinhã, que não se identificou, que se escondeu atrás do anonimato como uma perfeita cobarde, o que não pode acontecer num Estado de Direito Democrático, que é uma pessoa de bem e, portanto, tem forçosamente que ser representado por pessoas de bem, sendo que entende por pessoa de bem uma pessoa corajosa, que dá a sua cara, dá o seu nome, expõe os seus argumentos com base na lei e sobre a luz do dia, e não uma pessoa que age na penumbra, nas trevas, na escuridão, escondida cobardemente atrás do anonimato. E então, Procuradora da Lourinhã, neste segundo vídeo, o que é que eu tenho a dizer-te? Olha, tu vais defender a Procuradora Luísa Barahona, Procuradora do Ministério Público de Peniche, porquê? Por ela ser uma tua amiguinha da cuequinha? Não é para isso que nós te pagamos com os nossos impostos, Procuradora da Lourinhã. Sim, eu digo os nossos impostos porque eu estive a descontar 14 anos para o Estado português, embora tenha estado desempregado em Portugal nos últimos 2 a 3 anos. Não é para isso que nós te pagamos com os nossos impostos, para tu defenderes em sede de tribunal as tuas amiguinhas da cuequinha. Nós pagamos o teu vencimento e todas as regalias a que tu tens direito enquanto Procuradora do Ministério Público para tu aplicares e fazeres aplicar a lei. E, provavelmente, e com toda a certeza, nem sequer te deste ao trabalho de ver qual era o fundamento das minhas alegações, mas eu vou ter que dizer aqui, quer tenhas visto ou não, e é o seguinte: eu fiquei desempregado, a mãe do meu filho saiu de casa, numa semana meteu-se com outro gajo nos bares da Ribeira de Peniche à noite, começou a ir vê-lo ao fim de semana, pôs o meu filho a chamar-lhe pai, era um namorico, não havia ali nenhuma família. E o Ministério Público, a Procuradora Luísa Barahona de Peniche, em vez de condenar a Vanessa por isso, achou muito bem e apoiou-a. Não há qualquer fundamento legal para isto, muito pelo contrário, todos os fundamentos legais vão no sentido de condenar a Vanessa por sequestro, porque ela cortou completamente o relacionamento comigo, saiu de Peniche, nunca me deu a sua morada atual, trocou de telemóvel, não usa e-mail e, portanto, sequestrou-me o meu filho. E a tua amiguinha da cuequinha, Luísa Barahona, de Peniche, encobriu e patrocinou este crime de sequestro, que é um crime previsto no Código Penal português. Ora, tu, Procuradora da Lourinhã, tens a obrigação, enquanto Procuradora, de cumprir e fazer cumprir a lei. E, portanto, a tua obrigação enquanto Procuradora é ser a primeira a chamar a atenção da tua amiguinha da cuequinha, Luísa Barahona de Peniche, e nunca pôres-te do lado dela. Porque se tu te pões do lado dela, tu tornas-te cúmplice do crime de sequestro. E isto, em termos deontológicos, pode inclusivamente levar à tua expulsão, ou suspensão, ou qualquer outro tipo de penalização, fruto da tua conduta deontologicamente e criminalmente altamente reprovável, que é apoio ao patrocínio de um crime de sequestro da tua colega de Peniche, Luísa Barahona. Ouve lá, mas tu pensas que eu sou parvo, ou burro, ou estúpido, ou que caralho? Peniche e Lourinhã estão a 16 km, salvo erro, de distância. É evidente que vocês duas se conhecem e mantêm relações de cordialidade, provavelmente de alguma maior proximidade, e além disso, os juristas funcionam desta forma corporativa, defendem sempre o cu uns aos outros, principalmente quando são atacados por alguém de fora. Entre si podem ser uns cães uns para os outros, mas quando são atacados por alguém de fora, reagem de forma corporativa. E, portanto, Procuradora da Lourinhã, tu estás a reagir de forma corporativa contra os interesses do Estado português, contra as normas deontológicas do próprio Ministério Público. E,
contra o próprio direito penal português, contra a própria Constituição e contra o direito civil, nomeadamente no livro da família. Portanto, isto é extremamente grave. E, portanto, ou tu te abstens de fazer esta merda, ou então eu sou obrigar-te a chamar-te também a ti, Procuradora da Lourinhã, ganda puta, ganda vaca ordinária. Então tu, em vez de defenderes a lei, de aplicares a lei e de fazeres cumprir a lei, tu estás-te a pôr do lado dos criminosos, do lado dos que praticaram crime de sequestro. Tu vai para o caralho, Procuradora da Lourinhã. Vai para o caralho. Ganda puta, ganda rameira, ganda vaca do caralho. Vai apanhar no cu onde levam as galinhas, caralho. Agora, o que é que acontece? Uma vez que eu acabei de proferir injúrias, e como o processo de Peniche passou para a Lourinhã por conflito de interesses, porque o Ministério Público não podia abrir um processo contra mim porque eu difamei a Procuradora do Ministério Público, após estas ofensas que eu acabei de proferir, tu, filha da puta da Procuradora do Ministério Público da Lourinhã, também já não podes abrir um processo de mim por conflito de interesses. Porque tu és avisada nesta ação de difamação. E portanto tens que passar esta merda para outra comarca por conflito de interesses. Agora, porquê é que eu estou também a ofender-te a ti? Ofender? Não estou a ofender, a verdade não é ofensa. Porquê é que eu acabei de proferir aqui também uns palavrões contra ti? Eu faço em legítima defesa, ao abrigo do artigo 21 da Constituição da República Portuguesa. O que é que diz a legítima defesa? A legítima defesa permite ao cidadão reagir, inclusivamente de forma coerciva, artigo 21 da Constituição, na defesa dos seus interesses, desde que a sua reação não cause danos superiores àqueles que o agente sofreu. O agente, neste caso, sou eu. Ora, o Ministério Público privou-me do contacto com o meu filho. Patrocinou um crime de sequestro. E como diz o nosso Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, a família é o principal. E, portanto, eu tenho as declarações públicas, e, portanto, eu posso usá-las a meu favor. As declarações públicas do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, que é só o magistrado número 1 da nação, que está acima de ti, Procuradora do caralho da Lourinhã, acima de ti na hierarquia, e, portanto, o teu superior hierárquico, Presidente da República, veio dizer publicamente várias vezes que a família é o essencial. E, portanto, quando eu profiro difamação contra ti, isso é legítimo ao abrigo da legítima defesa. Porque a difamação não te causa danos superiores aos danos que o Ministério Público me causou a mim, que é a privação do contacto com o meu filho. Porque, como diz o Presidente da República, a família é o principal. Capiche? E, portanto, ao abrigo da legítima defesa, eu posso virar-me para a Procuradora do Ministério Público de Peniche, da Lourinhã, seja de qual for, e mandá-las todos, ou mandá-los todos para o caralho que os foda, e faço-os ao abrigo da legítima defesa. Porque o crime de ofensas não é superior ao crime de sequestro do meu filho. Porque a família é o principal, conforme diz o magistrado número 1 da nação. Como se isto não chegasse, foi-me vedado, desde sempre, o contacto com o meu pai pela minha família paterna. Muitas vezes diz, as crianças não se queixam, são introvertidas, guardam para si, sofrem, deviam se queixar, que era para possibilitar às autoridades agirem. Vão para o caralho! Que eu toda a vida fui extrovertido, eu toda a vida me queixei dos problemas a ver se alguém resolvia, nunca ninguém resolveu. Eu queixei-me à família, eu queixei-me aos vizinhos, eu queixei-me aos amigos da família, eu queixei-me aos professores, eu queixei-me às pessoas públicas de Peniche, eu queixei-me aos políticos, eu queixei-me a advogados, eu queixei-me a toda a gente. Mas os que não eram juristas afastavam-se
não se queriam meter em problemas, como se isso fosse um problema, como se contribuir para a justiça e para a paz social, como se ajudar a que o menor tivesse um ambiente familiar saudável, como se isso fosse um problema. Aqueles que não se afastaram fizeram o inverso do que eu esperava, que era, foram ter com a minha família, com a minha avó, que foi quem me criou. Ai Glória, sabes o que o teu neto anda a dizer? O teu neto anda a dizer assim, assim, assado. Quer dizer, em vez de mexerem os cordelinhos e irem às autoridades para resolver o meu problema, porque eu estava a ser violentado verbalmente, emocionalmente e espiritualmente, não o fui nunca sexualmente, mas inclusivamente fisicamente, fui privado de comer, passei muita fome enquanto era puto, eu era um lingrinhas, eu era pele e osso. Onde é que estava o Ministério Público nessa altura? Meus filhos da puta, meus cabrões do caralho, meus mamões assassinos do caralho, Ministério Público, procuradores do caralho, onde é que estava o Ministério Público nessa altura? Onde é que estava o Ministério Público quando eu todos os dias era mandado para a cona da minha mãe chatear os cornos ao meu pai? Onde é que vocês estavam, procuradores do caralho? Porque é assim, os juízes dizem, tinha que entrar um processo no tribunal, como não entrou, nós não temos nada a ver com isso. Os advogados dizem, você tinha que procurar um advogado, ou pagava ou pedia apoio judiciário. Não fez uma coisa nem outra, não temos nada a ver com isso. E eu dizia assim, mas eu era menor, não podia. Pois, então tinham que ser os seus pais. Mas os meus pais eram os visados. Pois, então tinha que ser alguém. Mas eu bem me queixei, mas ninguém ativou nenhum mecanismo judicial. Pois, eu compreendo, mas eu como advogado não posso fazer nada, porque eu só podia fazer se ativasse um mecanismo judicial. Até aí o Ministério Público. O Ministério Público não tem autonomia para ele próprio dar entrada num processo no tribunal. O Ministério Público, ao contrário dos advogados, não precisa que alguém ative um processo judicial, que pague um advogado ou que peça apoio judiciário. O Ministério Público tem autonomia para ele próprio criar um processo, em nome da paz social, em nome do superior interesse do menor, que era eu, que vi sempre os meus mais elementares direitos constitucionais completamente violentados. O Ministério Público nunca o fez. O Ministério Público, ao contrário dos juízes, não tem que estar à espera de nenhum processo. Portanto, os juízes têm que estar à espera de um processo, os advogados têm que estar à espera que alguém dê entrada de um processo. O Ministério Público, nada disso. Portanto, cabia ao Ministério Público ter defendido os meus interesses enquanto menor durante 25 anos, porque a questão não terminou aos meus 18. A questão é que eu sempre quis ir para a faculdade e a minha família materna negou-me o acesso, dizendo que não tinha dinheiro. Eu conheço uma pessoa da minha idade que estudou no Instituto Superior Técnico, que era filha de um bancário, que era filha de alguém que trabalhava num hospital público, estudou no Instituto Superior Técnico de Borla e no último ano pagou 40 contos, ou o que foi?